Graça e paz, amados. Como é de costume, toda terça-feira eu tenho postado alguns vídeos aqui falando um pouquinho sobre a palavra de Deus. E o meu estudo essa semana eu me defrontei com uma situação em que eu fiquei muito com dúvida sobre a questão. E a situação é a seguinte: porque muitas vezes oramos por um doente, um exemplo, e o doente não é curado ou um milagre não ocorre. E eu me defrontei com a história de Paulo de Tarso, em que ele tem um amigo, um grande amigo dele, irmão dele, companheiro, que estava doente e que não foi curado. E está aqui em Filipenses 2, versículo 25. O 25 aqui. Julguei, contudo, necessário mandar-vos Epafrodito, o nome do amigo, meu irmão, cooperador e companheiro nos combates. E aí a gente pula para o 26. Portanto, tinha muita saudade de todos vós, e estava muito angustiado que tivesseis ouvido que ele estivera doente. Ou seja, Paulo ouviu que o amigo estava doente. 27. E de fato esteve doente e quase morto. E aí ele continua dizendo que Deus teve piedade dos dois e que o amigo não morreu. O que eu acho interessante é que Paulo ele promoveu milagres, através de Cristo, claro, de várias situações bíblicas. Nós podemos lembrar do texto de Atos 20, verso 9, em que Eutico estava sentado na janela, cai da janela, e Paulo ora e Eutico, morto, vem à vida. Outra situação de Atos 28, verso 9, em que Paulo ora pelaquela região aqui, aquela ilha, e as pessoas que estavam doentes, todas são curadas, todas. E várias outras situações em que Paulo ora por desconhecidos, por conhecidos, por todos, e esses são curados. Por que Paulo não orou pelo amigo para que ele fosse curado? E me diz mais que Paulo ainda ficou angustiado com a doença do amigo, que quase morreu. Mas por que Paulo não chegou e orou de longe mesmo, se Paulo fazia, através de Cristo, vários milagres? Por que ele não orou para que fosse curado hoje? É porque, na verdade, todos os milagres que Paulo fez foi sobre a direção do Espírito Santo, a direção de Cristo. Foram todos direcionados por Cristo, pelo Espírito Santo. E não foi Paulo que curou. Paulo foi apenas um instrumento. E na situação de Eutico, a Bíblia não diz se Paulo tentou ou não curar Eutico. Mas a questão é que o Espírito Santo não quis curar. Que Deus não quis curar Epafrodito, perdão. Ele não quis curar. Não foi da propósito de Deus. Nós temos a tendência de interpretar que toda doença, toda dificuldade, todo deserto advém do mal. Mas muitas vezes essas dificuldades nós devemos passar. Então não adianta orar. Muitas vezes, porque muitas vezes são desertos que devemos passar para que aprendamos alguma coisa nessa situação. Desertos muitas vezes financeiros, desertos muitas vezes na saúde, que vamos orar, vamos repreender, mas que vamos ter que passar muitas vezes pela cirurgia. E vão ter situações que vamos orar e a doença vai cessar. E outras que vamos orar e a doença vai continuar e deveremos passar pela mão dos médicos. Porque tudo é Deus. Então Paulo não tinha o poder de curar o amigo. Sim, ele orava a Deus para que Deus curasse e Deus não quis curar. Ele teve que passar por aquela doença quase de morte. E agora eu trago uma reflexão para vocês. Eu estava outro dia assistindo um site aí, assistindo não, vendo, eu até deixei de seguir, uma página gospel com fofocas do mundo gospel e botaram uma pastora lá, que ela quebrou a perna, normal, quebrou a perna e estava no altar pregando com a perna quebrada. Uma coisa boa, estava fazendo a obra mesmo com a doença. E aí eu fui ler os comentários. Claro, o pessoal, primeiro comentário, se ela é crente, porque ela não ora para que a perna sare. Querendo dizer que todas as orações são mentirosas porque ela estava doente. E eu quero te dizer uma coisa, maior milagre do que a perna ser curada, maior privilégio do que a perna ser curada é a pessoa estar fazendo a obra de Deus,
apesar da doença, apesar da perna quebrada. Então, a maior prova de milagre não seria a cura, mas sim ela estar no altar, pregando a palavra de Deus, independente da doença. Então, devemos entender que muitas dificuldades nós devemos passar. É só isso. Deus abençoe. Shalom.